Tava no Banco do Brasil, né? Tava voltando do almoço. Não tem cara de helicóptero, nem de avião. Não, isso aí, inclusive, a aeronáutica me pediu essas fotos, pediu Olha. o depoimento, tudo. E ela foi analisada, ó, aqui, ó. 2016 foi agora, né? 2 de setembro de 2016. Foi analisado por 5 entidades no Brasil, foi dado como autêntica. 3 entidades nos Estados Unidos foi dado como autêntica. Uma em Portugal e foi dado como autêntica. E aqui, no dia que eu avistei, houve mais 3 casos de avistamento do mesmo objeto. Antes do dia 2/9, 4 casos. E depois do dia 2/9, 6 casos, totalizando 23 pessoas como testemunhas e 13 casos envolvendo o mesmo tipo de OVNI. Então a gente conclui que eles ficam alguns dias ali, né? É o que a gente chama de onda, né? É uma onda ufológica, um tempo específico onde o fenômeno apareceu. Que nem, por exemplo, a noite oficial dos OVNIs. Foi durante uma onda de 10 dias. Começou no dia 19 de maio de 1986, durou até o dia 29 de maio de 86, com vários objetos aparecendo, pousos. Que país? No Brasil. No Brasil. Brasil. O primeiro caso, ele apareceu nos céus de São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro. E aí o ministro Otávio Júlio Moreira Lima, ministro da Aeronáutica na época, comunicou o José Sarney, ex-presidente, para que autorizasse a decolagem de naves de interceptação dos OVNIs, porque estava tendo uma invasão. Aí o José Sarney autorizou. Caramba. Foi para o encalço desses objetos, Mirages, que eram caças, né? E F-5 também. Mirage F-5. Sabe-se de algum eles contato? Então, eles tentaram chegar próximo, mas não conseguiram. Os objetos chegaram a ficar, por exemplo, num dos pilotos, 8 objetos de um lado, 7 do outro, né? Tipo que... escorando ali, cercando. Embora o piloto não viu. Era detectado no radar ali embaixo, ele não estava vendo. Eu acho que ele não entrou em pânico porque ele não viu. Ou os objetos não quiseram nem aparecer. Embora foram detectados em 3 tipos de sistemas de radares. Muita gente viu, por exemplo, na Escola de Especialistas da Aeronáutica, mais de 2.000 militares, entre alunos, professores, militares, viram esse fenômeno. Esses objetos, eles poderiam ter, então, de repente, em cima do que você falou, ficar invisíveis para o ser humano, enquanto ele estivesse perto dele. Tanto é que teve alguns militares que viram visualmente, detectaram em radar. Outros eles não viam visualmente, mas estava sendo detectado em radar. Outros não era detectado em radar, mas estava vendo visualmente. Então foi uma loucura, né? Nas torres de controle, SINDAC, todo mundo articulado. Isso não foi noticiado na época, Edson? Foi saiu nos jornais, saiu na televisão. O programa Fantástico da Globo, ele chegou a dar notícias a respeito disso. Houve uma coletiva com a imprensa, com os militares, né? O brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, né? E mais os pilotos, controladores de tráfego aéreo, o piloto da aeronave Xingu, o comandante Alcir Leite, que estava com Osiris Silva, também viu. Ele estava nessa coletiva. Então foi algo excepcional que aconteceu. Houve filmagens desses objetos, fotografias tiradas. Isso foi mostrado na televisão? As fotografias foram confiscadas pela NASA posteriormente. Teve um tal de Urtac aqui em São José dos Campos e levou todos os negativos que tinha sido feito pelo Aldenir, que é um fotógrafo do jornal lá do Vale do Paraíba. E aí nunca mais a gente teve esse material de volta, né? Esses negativos. Então, assim, é um caso super famoso. Hoje existem documentos oficiais sobre o relatório, né, final da noite oficial dos OVNIs, que está no Arquivo Nacional lá em Brasília. Qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro entra no Arquivo Nacional na internet e pelo CIAN ele entra lá num fundo chamado OVNI, Objeto Voador Não Identificado. Tem vários documentos, inclusive esse documento da noite oficial dos OVNIs. Noite que durou 10 dias. Durou 10 dias e como que sumiu? Veio um objeto grande em forma de cilindro, se posicionou sobre Santos e vários objetos menores foram
convergindo, né, indo na direção daquele maior e foram desaparecendo. Como se fosse uma Tudo nave isso mãe. foi radarizado Como também. se fosse o primeiro que você viu. Isso. E aí o Sérgio Mota, que era um sargento da aeronáutica, ele estava na torre de controle de São José dos Campos, ele deu o alerta no dia 19 e, coincidentemente, no dia 29 ele estava de serviço e também acabou vendo essa operação aí da retirada, né, já a saída depois dessa onda de 10 dias de aparições em território nacional. Não só nacional, teve 2 OVNIs desses que ultrapassou a fronteira do Uruguai, e a Força Aérea Uruguaia tem um órgão chamado CLIDOVNI, e naquela época o coronel Ariel Sanches, né, ele mais uns outros militares pediram para o governo brasileiro informações desse caso, já que 2 dos objetos não identificados teriam invadido o espaço aéreo uruguaio, né? Então eles queriam entender um pouquinho mais a respeito do caso de maio de 86, o que estava acontecendo naquela noite.